oficialmente excelente noite para vocês. Muita alegria recebê-las. E deixa eu só deixar aqui mutado. Para depois não dar interferência. E hoje a gente tem uma noite bem especial. Uma aula sobre prosperidade. Uma aula que a gente vai avaliar os nossos hábitos. E que a gente vai entender um pouquinho dessa conexão da quântica com tudo, né? Porque a quântica, ela está em tudo. E é muito interessante a gente começar esse despertar e essa revisão de olhar. Eu acredito que todos que estão aqui tenham um conhecimento sobre isso, mas é um assunto que eu gosto de estar sempre repetindo, sempre abordando de forma diferente, para a gente despertar olhares diferentes e entender com mais profundidade a cada vez que eu falo. Então, papelzinho, caneta na mão e vamos lá. Vamos começar falando sobre a quântica, né, gente? O que é a quântica? O que é um quanto? O que isso representa dentro do nosso ser, dentro do nosso cotidiano? Eu não sei se vocês sabem, mas quântica, seguindo o dicionário, é energia, eletricidade. É quando você consegue gerar energia, gerar um aumento de um elétron somente com esse elétron. Tá? E olhando para o nosso corpo e para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para a forma como a gente recebe as coisas de Deus, as coisas dos outros, as coisas nossas. Parar para pensar sobre essa quântica é algo muito abstrato e, ao mesmo tempo, muito amplo. Porque se eu paro para pensar que quântica é igual a energia, tudo no universo é quântico. E, ao mesmo tempo, é imaterial. Porque a energia a gente não pega. A gente percebe ela através dos nossos sentidos. E é muito bacana a gente despertar esse olhar. Que eu vou sempre perceber o mundo e toda essa energia ativando e aflorando todos os meus sentidos. Então, é a forma como eu vejo, a profundidade de como eu vejo, a forma como eu percebo os cheiros das coisas, a forma como eu absorvo o som que chega aos meus ouvidos, a forma como eu saboreio aquilo que penetra na minha boca e a forma como eu toco no que eu consigo pegar, no que eu consigo sentir tocando. Então, eu consigo perceber a energia da minha roupa porque ela toca o meu corpo. Eu consigo perceber a energia da minha fala porque o meu ouvido recebe essa energia e interpreta da forma como esse sentido foi projetado para interpretar. E é muito interessante porque se a gente parar para pensar sobre o pensamento, sobre a mente, ela também é quântica. Ela também recebe essa energia e ela não é palpável. Porque a gente consegue pegar no cérebro, mas a gente não consegue pegar os pensamentos. A gente só consegue visualizá-los, senti-los, criá-los e vivê-los. Então, quando a gente pensa e entende que a minha mente ela é quântica e tudo que eu penso representa e é sentido de alguma forma por mim,
Eu posso dizer que a minha mente ela está em tudo. E ao mesmo tempo, eu não posso pegá-la. E aí eu venho fazer um parêntese aqui e citar Chopra. Porque Chopra, ele diz assim, a mente ela é imaterial, mas ela desenvolveu uma forma de trabalhar em parceria com complicadas moléculas de comunicação do nosso corpo, que são os nossos neurotransmissores. Para e pensa. A minha mente, ela consegue materializar ações e reações. Ela consegue trazer movimento para a minha vida. Ela consegue ativar cada órgão que funciona no meu corpo. Ela se comunica com cada célula do meu ser e do universo. Então, quando eu paro para pensar, a quântica, ela reflete nos meus hábitos. A quântica, ela revela no meu estilo de vida, na minha rotina. E ela está diretamente conectada com a minha prosperidade, mas não de uma forma somente de eu pensar que a quântica é o ato de cocriar. A quântica é o ato e é a energia do viver. E parar para pensar nisso é muito louco, gente. Se eu vivo, é porque a quântica se manifesta. Se os seres têm vida e têm o fluxo da vida, é porque a quântica se manifesta neles, seja animal, seja vegetal. E toda essa energia flui em perfeita harmonia no nosso planeta e no universo. Isso é muito lindo e é muito bacana. Só que a quântica, ela é tudo, mas ela é mutável. Ela não vai ser a mesma na minha vida, nem na vida de cada uma de vocês. Ela não vai ser a mesma, independente da espécie ou do reino de cada ser vivo. A quântica, ela não precisa nem ser um ser vivo para ela existir. Ela está no vento, ela está nas nuvens. E se representa muito bem quando a gente visualiza um raio ou um relâmpago. Quando a gente acende uma lâmpada, a gente consegue moldar a quântica, a gente consegue interferir na frequência das energias. Tudo isso através do nosso movimento de pensar, da forma como a gente alimenta a nossa mente. E olha quanto que isso aqui é profundo. Se eu falar para vocês assim, imagina uma árvore. Cada uma vai imaginar uma árvore diferente da outra. Imagine uma caneta. Cada uma vai imaginar uma caneta. De uma marca diferente, de um formato diferente. Imagine uma cadeira. E novamente será uma diferente da outra. Por quê? Porque isso está dentro das nossas referências. E quando eu paro para pensar em referência, eu vou me lembrar do quê? Da minha vida, do meu padrão de pensar. Eu vou me lembrar da forma como eu fui criada. Eu vou me lembrar das experiências que eu vivi, de tudo que eu senti, que eu experimentei.
Por que às vezes, para uma criança, é tão difícil experimentar algo novo, em termos de alimento? Já ofereceu pela primeira vez um jiló para uma criança? Já ofereceu pela primeira vez para uma criança chupar um limão? A forma como ela recebe e a forma como esse limão vai estar maduro, o tipo de limão, tudo isso vai interferir e vai dizer se o limão vai ser algo prazeroso de chupar ou não. E vai dizer também se você, lá na frente, vai ter boas lembranças daquele momento que você experimentou o limão. Isso é para tudo na vida. Só que existe uma questão muito profunda aí, que está aqui, ó, nos hábitos. E aí se vocês já não anotaram alguma coisa, a gente já começa a anotar aqui agora. Os nossos hábitos, eles são padrões de comportamento. Quando que eu crio um padrão de comportamento? Repetindo, reproduzindo e espelhando todos os padrões de comportamento que foram referência ao longo da minha primeira e segunda infância. Quando que é essa faixa etária aí? De 0 a 14 anos. 14 anos é adolescência, Thaís. Pode ser para alguns. No estudo da psicologia, 14 anos não é bem uma adolescência, ainda é uma infância, segunda infância, e na verdade é o despertar da identidade, tá? De 12 a 14 anos. Então ele entra aqui. E ao longo dessa jornada, a gente já sabe, alguns já sabem, outros não, né? Mas temos aquelas 4 fasezinhas, a fase oral, que é a forma como eu recebo o aconchego, é a forma como o bebê ressignifica as emoções que ele absorveu dentro do ventre da mãe. E a forma como ele vai reprogramar inicialmente essas emoções, vai ressignificar, é o primeiro momento de ressignificar certas emoções, dependendo de como foi a gestação. De 3 anos até os 4 anos, mais ou menos, é um momento de descobrir o universo. É o momento em que você começa a sentir e observar. É quando você começa a perceber que você é capaz de produzir. É o famoso cocôzinho bonitinho. Quem não lembra da história do cocôzinho bonitinho? É aonde eu vou entender que o meu primeiro produto, ele é importante. Ele é algo belo. E a forma como recebem esses meus excrementos, que são o meu primeiro produto, a forma como me ensinam se eu devo ter nojo ou se eu devo ficar feliz porque eu fui no banheiro. Isso tudo vai influenciar na nossa fase adulta, na hora da gente produzir, na hora da gente acreditar naquilo que a gente faz, na hora da gente se ver com capacidade de fazer coisas boas, na hora de entender que o que a gente faz é relevante para a sociedade. E independente também se ser relevante para a sociedade, é relevante para a minha vida. Depois a gente vai vir na terceira fase, que é aquela fase de 5, 7 anos, aonde eu começo a despertar o meu poder de liderança. É a hora que eu começo a competir o amor da minha mãe. É uma época que a gente chama de... deixa eu lembrar o nome. Edipiana.
eu acho que é assim que se fala, me perdão se eu errei, que é onde pode aflorar aquela síndrome de Édipo, né? Síndrome de Édipo, mal de Édipo, mito do Édipo, cada um fala de um jeito. Mas é onde eu vou começar a competir o amor da minha mãe, a atenção da minha mãe, ou da figura que representa essa maternidade na minha vida. E logo em seguida, a gente começa a entender que se eu não posso com o inimigo, eu me junto a ele. A partir dos 7 anos e meio, eu começo a reproduzir as condutas e os comportamentos do meu pai. Por quê? Porque ele representa o verdadeiro alfa dessa matilha, né? Por assim dizer, de forma bem animal mesmo. Eu entendo que ele é o líder. E se ele é o líder e eu desejo essa liderança, eu começo a imitar essa liderança. Eu começo a reproduzir, tanto na forma de sentir o mundo, é como se o meu cordão umbilical, nos 7 anos e meio, ele se quebra da minha mãe e ele se conecta com o do meu pai. Ou com o homem que vem representar o homem, né? Às vezes a mulher também, quando a mulher desempenha esses dois papéis, que vem representar a figura masculina na minha vida. E dando continuidade, a gente vai começar a perceber a nossa sexualidade, a ter curiosidade com a nossa sexualidade. A gente vai começar a ter curiosidade com o corpo, o meu, o do outro, vai começar a fazer comparações. E dependendo também da forma como nos é apresentada a sexualidade, a gente também vai ter padrões de comportamentos específicos. Tudo isso se revela nos nossos hábitos da vida adulta. Só que eles também são os hábitos enraizados na infância. Eles começam a ser produzidos na infância. Não é somente a forma como eu calço meu sapato e dou um laço. É a forma como o meu cérebro reproduz automaticamente essa ação. E isso está na nossa rotina. E eu sei que vocês devem estar pensando assim, nossa, o que uma coisa tem a ver com a outra? Por que a Thaís está fazendo esse looping todo, dando essa volta toda? Por quê? Se os meus hábitos, eles se revelam e ativam emoções good, eu vou elevar a frequência quântica do meu movimento, do meu estilo de vida, da minha qualidade de vida, da minha vitalidade, da forma como eu recebo tudo do universo. E se esses hábitos se revelam bad, eu vou abaixar a frequência quântica do meu corpo. E isso vai me trazer problemas durante a minha rotina, padrões emocionais cada vez piores, frequências de conexões de amizades e ambientes que eu estou frequentando também de baixa energia e, acima de tudo, a minha prosperidade fica bloqueada. Parece que é muito simples, parece que é muito óbvio, mas na prática é um grande desafio. Por quê? Porque quando a gente está no nosso momento de desenvolvimento da psique, a gente está revelando as emoções, a gente está voltando a sentir as emoções sabe da onde? Não é dos meus 2 anos, não é dos meus 4 anos, não é dos meus 7 anos, é do útero.
da minha mãe. E se a minha mãe teve muito medo durante a gravidez, durante o momento de me gerar, eu vou ter tendências a sentir medo. Se a minha mãe tinha incertezas com relação ao futuro, como será depois que essa criança nascer, eu vou ter medo de como será viver algo novo. Se a minha mãe tinha medo de faltar comida durante a minha criação, porque ela vivia em um momento de escassez, eu vou ter necessidade de controle, tendências a perfeccionismo. E esses serão os nossos maiores desafios diante dos nossos hábitos. Mais do que descrer, né? Porque quando a gente tem que eliminar as crenças limitantes, a gente brinca e fala assim, eu preciso descrer para voltar a crer, para reprogramar as minhas crenças. E quando a gente começa a fazer esse processo de descrença, sabe? De reprogramar as crenças limitantes, a gente precisa atentar para algo mais profundo. Porque não é só o meu querer, é o ambiente que também vai interferir. Porque ao mínimo detalhe de ativar o meu padrão de comportamento, o looping do hábito, ele vai retornar. Eu não sei se vocês conhecem o looping do hábito. Eu vou apagar aqui e vou mostrar para vocês. O hábito, ele é o quê? É uma reação automática que o meu cérebro desenvolveu para economizar energia. Por quê que o cérebro precisa economizar energia? Porque, olha só, para pensar. Quem já passou longos períodos estudando, lendo livros, se aprofundando em algum conteúdo, ficou muito cansado, fisicamente falando. Aí você fala assim, eu tô tão cansada, mas eu não fiz nada assim, físico. Eu só fiquei pensando muito. E aí eu vou contar um segredo para vocês. O ato de pensar cansa muito mais do que o hábito de agir. O ato de agir. A força física, a demanda física, ela vai cansar menos do que você parar para ficar pensando. E vamos abrir uns longos parênteses aí. Quando eu fico pensando muito, o meu dia não rende e eu fico cansada, eu fico letárgica. Por quê? Porque eu estou consumindo uma energia absurda do meu corpo. O que acontece? Se eu precisar gastar energia por cada pensamento, por cada movimento, eu vou ter uma demanda muito grande de funcionamento do meu cérebro. Ele não vai aguentar, ele vai pifar. Imagina, você acorda de manhã. Primeira coisa que você faz, abre o olho. Abre o olho. Depois que você abre o olho, você fala assim pro seu cérebro, respira, respira, respira. Bate coração, bate coração, bate coração. Não, agora movimenta os braços. Agora flexiona o tronco. Senta, caminha e respira. E continua. E digere. E pensa. E sente. E ouve. E fala. É muita informação. E aí o que ele fez? Ele falou assim, toda vez que ela abre o olho, vou fazer um olho bonitinho aqui. Toda vez que ela abre o olho, é o momento de mandar um comando para levantar.
E aí, depois que levanta, já vai calçar o sapato, né? O chinelo, para quem é do chinelo. Senão vai pisar no chão gelado mesmo. Chinelo. Já é pulando na cera aqui. Ela vai calçar o chinelo e aí ela vai pro banheiro. E aí você nem pensa. Abriu o olho, levantou, calçou o chinelo e foi no banheiro. Quando você tá lá no banheiro, relaxando, lavando o rosto, aí você para e fala assim, agora eu devo fazer o café. Aí você pega, sai do banheiro. Você não pensa que você tem que caminhar do banheiro até a cozinha, ligar o fogão. Não, é automático. Por quê? Quando você pensa fazer café, eu já sei toda a mecânica, toda a rotina para eu ter o café pronto. Eu não preciso pensar, é automático. E os hábitos, eles se revelam na nossa vida, sim. São ações automáticas, padrões de comportamento. Eu tenho a deixa, eu abro o olho, e ao abrir o olho já gerou gatilho para fazer todo esse ciclo e iniciar uma nova ação. Sendo que todo esse ciclo aqui, quando eu chego no banheiro, tem uma recompensa. Alívio. Alívio. Independente do que você vai fazer no banheiro, você vai ficar aliviado, né? Se é pips, se é cox, vai ficar aliviado. Eu tenho um alívio. Aí, quando tem esse alívio é o quê? É a minha recompensa. E, parabéns, você foi no banheiro, você ficou aliviado. Agora, você vai fazer o quê? Você vai fazer o café. Aí você faz o café, quando o café está pronto, você bebe o café. Qual é a recompensa? Despertar, tomar um café. O prazer de tomar um café. Então, você tem uma outra recompensa. Resumo de todo esse ciclo aqui. Eu gero um estímulo que vem desenvolvendo uma rotina, vários comportamentos em cadeia, várias ações em cadeia, que me levam até uma recompensa. Isso é algo automático que o nosso corpo faz, que a nossa mente ajuda o nosso cérebro a conduzir para que ele economize energia e facilite a gente a memorizar as coisas, a absorver os aprendizados. É muito importante o hábito para a nossa vida. Só que, às vezes, os nossos hábitos, eles são muito sacana. Por quê? Porque eles nos direcionam ao vício daquele comportamento. Todo hábito pode se tornar um vício. E todo vício é um hábito. Como assim, Thaís? Quem tem vício de droga tem o hábito de usar droga. Ele tem um estímulo que direciona a ele um padrão de comportamento, várias ações em cadeia buscando uma recompensa, ficar doidão. Só que existe algo mais profundo aqui. As nossas emoções viciam o nosso corpo. E isso significa que elas é que representam os gatilhos que ativam os meus hábitos. Elas são o comando de cada hábito. E quando eu estou desconstruindo um hábito,
reprogramando um padrão emocional, o meu corpo, ele reage como formando uma verdadeira catarse, né? Que é uma espécie de... Ai, meu Deus, me fugiu a palavra aqui agora. Reações adversas. Sabe quando você vê bula de remédio, reações adversas? Então, quando você tenta reprogramar essas emoções que o seu corpo está viciado a sentir, reprogramando os seus hábitos, você tem as reações adversas. Você pode adoecer, você pode ter... sentir fisicamente a necessidade de comer determinados alimentos, você pode sentir a necessidade de agir seguindo determinadas ações. Por quê? Porque o seu corpo ele está pedindo mais das substâncias que as suas emoções liberam. Eu não sei se você sabe, mas toda emoção ela libera várias substâncias que se conectam com os nossos neurotransmissores e viram a chavinha para a entrada dessas mesmas substâncias nas células do nosso corpo. Então, o sentir ele é recebido em todas as células do meu corpo. E se eu hoje tenho o meu dia com maior percentual de momentos de alegria, a tendência é o meu corpo pedir dias com mais alegria. Se eu tenho dias com mais medos, com mais sensação de incapacidade, com mais incertezas, o meu corpo vai pedir que eu tenha mais dias assim. E é por isso que nós temos aquilo que a gente chama de culturas, festas típicas, alimentos típicos. Isso está dentro da forma como o meu corpo pede mais das substâncias emocionais. Por exemplo, arroz e feijão. Arroz e feijão é uma comida afetiva, porque lembra, em linhas gerais, da sua infância, que você comia aquele arroz bem cozidinho, com aquele feijão bem aguadinho, que era o seu primeiro alimento. Ou sopa, aquela sopinha específica. Elas são afetivas, elas te trazem uma sensação de acolhimento. É como se você acolhesse a sua criança quando você come determinadas coisas. E eu falo que, no meu caso, é uma boa sopa e um bom arroz com feijão. E isso é para a maioria das pessoas. O que acontece? E por que eu estou falando tanto de hábito? Vocês já entenderam que os meus hábitos eles vão determinar a frequência da minha quântica, a frequência da minha energia. E a energia está em tudo. E existem algumas leis universais que atraem mais do mesmo. Por quê? Porque tudo vira uma perfeita harmonia no universo. Então, aonde eu tiro, tem alguém que está recebendo. Aonde eu entrego, tem alguém que está devolvendo. E tudo é na base da troca. Se você entrega uma frequência positiva, você vai receber uma frequência positiva. Se você entrega uma frequência negativa, você vai receber a mesma frequência negativa com a mesma intensidade. E você vai atrair mais do mesmo. Não existe os opostos se atraem. Existe você atrair mais do mesmo e repelir o oposto. Não é igual a pilha nem o ímã. Não é igual. Não é um circuito elétrico. Não é. Mas é energia. E a energia
de um elétron. O que é quântica? É a energia de uma partícula eletrônica. Não é energia de 2, 3 partículas somadas. E isso aqui parece uma viagem muito louca, mas se eu não observar a frequência dos meus hábitos, a frequência das minhas emoções, a minha prosperidade não vai ser alcançada. Porque a prosperidade, ela é crescimento. Só que, se eu estou com padrões comportamentais de bad, eu, em vez de subir, eu desço. Vocês já ouviram falar em prosperidade negativa? Nem eu. Então, ela não existe. Porque prosperidade é edificante. Você não constrói um edifício enterrando. Você constrói um edifício subindo. E é por isso que a prosperidade é um crescimento para o alto. É uma conexão com o alto. Prosperidade não é sobre dinheiro. Nunca foi. O dinheiro, ele é o quê? Ele é energia de troca. E ele é importante porque nós precisamos dele para sobrevivência. Como a gente precisa do alimento. A gente precisa do alimento, mas para a gente ter o alimento, a gente precisa de quê? De comprar o alimento. E a gente compra o alimento com dinheiro. A gente precisa se vestir, a gente precisa se abrigar. E a gente tem isso como? Alcançando através do dinheiro. O dinheiro é uma fonte de energia que a gente vai trocar. Ele não é a prosperidade. Na verdade, ele não determina a sua prosperidade. Porque você, antigamente, você não tinha dinheiro, mas você fazia troca. A gente ia para o mercado e era o formato de escambo, aonde eu dava uma saca de farinha e recebia uma saca de feijão. Aonde eu oferecia os meus serviços de alfaiateria em troca de uma galinha ou meia dúzia de ovo. Era troca, só que não era padronizado. Era de acordo com a necessidade. E hoje a gente fala assim, vou prosperar. O que é prosperar? Edificar. Buscar uma conexão cada vez mais próxima com o alto. Quem está no alto? Deus. Então, prosperar é estar cada vez mais próximo do reino de Deus, da presença de Deus. E é por isso que muitas vezes a gente não consegue prosperar. Por quê? Porque a gente está pensando que eu devo me conectar com o dinheiro, que é energia, e não com Deus, que é sabedoria. Se eu quero prosperidade, eu tenho que buscar sabedoria. Se eu quero prosperidade, eu tenho que elevar a minha frequência. E como é que a gente eleva a nossa frequência? Alimentando energias positivas, restaurando os nossos hábitos de sentir, de perceber. Não são os nossos hábitos de amarrar sapato. Não é sobre isso. É sobre como eu sinto, recebo e percebo o mundo. Como eu reajo a tudo que eu recebo do mundo. E a partir do momento que eu elevo a minha frequência, reprogramando os meus hábitos, eu consigo me aproximar de Deus. Eu consigo me conectar com a sabedoria dele. Não estou dizendo aqui que nós vamos ter o mesmo poder de julgamento que ele.
ou que nós vamos ter o mesmo poder de conhecimento do que ele. Mas nós vamos acessar a sabedoria que ele nos dá. E se eu provo que eu tenho sabedoria, que eu tenho uma frequência boa, ele vai falar assim: toma isso aqui porque você vai saber administrar. Toma isso aqui porque você está na frequência certa para receber. Eu não sei se vocês conhecem, mas isso é a maioria das pessoas conhece. Vocês já ouviram falar da parábola dos talentos, né? Que foi dado porções diferentes a 3 servos. Um enterrou, o outro dobrou e o outro multiplicou, né? Não foi só o dobro que ele conseguiu, foram vários, acho que 5 vezes mais, uma coisa assim. O que isso quer dizer? Cada um recebeu de acordo com a sua capacidade de administrar. Se eu não estou sabendo administrar o que eu estou recebendo hoje, muito provavelmente eu vou parar de receber. Ou eu não vou receber mais do que aquilo. E aí, olha que loucura. Eu preciso me atentar profundamente à forma como eu estou vibrando. Eu preciso me atentar profundamente à forma como eu estou sentindo. E, acima de tudo, qual é a origem da quântica? Qual é a origem da energia? A nossa mente. É ela que vai produzir toda a frequência. E se a minha mente está agitada, a minha frequência vai estar agitada. Se a minha mente tiver anuviada, né, que é um termo que eu gosto muito de usar, se ela estiver anuviada, a minha frequência vai estar anuviada. Mas se ela estiver vibrando gratidão, amor, alegria e fé, eu vou elevar a minha frequência e elevar a minha prosperidade. Eu quero fazer uma pontuação aqui para vocês. Como que eu mudo meu hábito? Vocês sabem como é que muda o hábito? O que determina mudar o hábito? Para eu mudar um hábito de forma efetiva, isso vai interferir no ambiente que eu tiver. Lembra das sementinhas do semeador? Que foi lançado em ambientes diferentes? Uma caiu no sol, outra caiu na pedra, outra caiu no espinho e outras caíram em terra preparada, em terra fértil e cresceram e deram múltiplos frutos e lindos e maravilhosos, enfim. O ambiente, ele interfere. Por quê? Porque se eu estou num ambiente que me faz acreditar que é possível, eu torno possível. Porque a minha quântica vai vibrar na frequência do acreditar. E eu estou recebendo isso. Por isso eu começo a acreditar. Por isso eu começo a co-criar. Se eu começo a determinar que existe, que eu sou capaz, e eu fortaleço uma coisinha chamada força de vontade. E eu treino a minha força de vontade, eu também consigo elevar a minha frequência e não desistir nos momentos que me dá vontade de desistir. Por quê? Porque quando eu falar assim, a minha força está acabando,
eu vou estar num ambiente que vai falar assim, eu já vivi isso, e eu sei que você aguenta mais. Eu sei que você é capaz, porque eu fui capaz, e se eu fui, qualquer outro é. E aí eu falo assim, então eu tenho que ter uma meta, então eu tenho que ter um foco. Qual vai ser a minha recompensa? O hábito, ele só se instaura na nossa vida se a gente tem uma recompensa. Por que eu como chocolate? Porque eu fico feliz, porque eu fico satisfeita. Por que eu tomo café? Porque eu fico esperta, ativa, me sinto viva. Por que eu gosto de cantar? Porque eu fico feliz, eleva a minha frequência. Tudo vai buscar uma recompensa. Se eu não consigo visualizar uma recompensa que seja satisfatória, o meu cérebro vai falar assim: não faz sentido fazer. E aí eu falo assim: não vou fazer. Que recompensa que eu vou receber? Para que eu vou gastar energia com isso? Então, se eu quero restaurar o meu hábito, se eu quero ativar a minha prosperidade, se eu quero mudar a minha mentalidade, eu preciso entender que a minha força de vontade ela vai estar de acordo com a minha recompensa. Uma perna aqui. E se a minha recompensa for fraca, se a minha recompensa não fizer sentido para mim, eu não vou ativar e fortalecer a minha força de vontade. Só que a minha força de vontade, ela pode receber uma pílulazinha, uma pílula mágica chamada fé. A fé, ela é ativada com acreditar. A fé, ela fala assim, não desiste. Não retroceda. Porque você tem aquela recompensa. E quando eu ativo a minha fé, eu falo assim, me dá força, me dá coragem, me protege para que eu não desista. Quanto mais eu fortaleço a minha fé, maior vai ser a minha força de vontade. Mas mais do que tudo isso, e tão importante quanto todos, eu preciso imaginar. Sabe quando que a gente consegue? Sabe quando que a gente consegue ativar essa recompensa? Olha que louco. Alguns estudos mostraram que quando eu antecedo a sensação de receber a recompensa, eu tenho mais vontade e tenho maior tendência a sustentar esse hábito de forma prolongada. Sabe aquela questão assim, em tudo se parabenize. Parabenize os micro-resultados, comemore os micro-resultados, festeje, anteceda a recompensa. Porque você já vai estar numa frequência quântica que favorece a sustentação desse hábito. Quando eu paro para fazer uma tarefa que vai ser importante para o meu crescimento, para o meu aprendizado, eu devo parar e imaginar eu fazendo aquela tarefa, eu recebendo a recompensa, eu recolho a energia daquela imagem e eu consigo criar todo o roteiro, tudo que eu vou fazer. É quando você, antes de dormir,
já sabe exatamente o que você vai fazer no dia seguinte. Você vai dizer: amanhã eu vou acordar com calma, vou perceber o meu corpo, eu vou me levantar, eu vou me higienizar, eu vou lavar o meu rosto, eu vou olhar para o meu rosto no espelho e eu vou começar a afirmar coisas lindas para mim, que vão ativar coisas mais grandiosas ainda para eu agir no meu dia. E aí eu vou fazer o meu café. E aí eu vou servir o café da casa. E depois eu vou fazer tal coisa, e tal coisa, e tal coisa. E você começa a criar um filme na sua cabeça de como vai ser todo aquele processo, de como vai ser toda aquela jornada. Se alegre visualizando tudo. Visualize também alguns pequenos desafios. Porque quando você estiver vivendo esse dia que você mentalizou, quando você estiver experimentando desses momentos, no primeiro desafio, você já sabe o que deve fazer. Você já sabe como contornar aquela situação. E magicamente, tudo vai ser direcionado para a conclusão eficiente de todas aquelas tarefas. Michael Phelps, ele fazia isso antes de nadar, antes de competir. Ele se visualizava por alguns momentos fazendo cada conduta, dando cada abraçada, o momento que ele ia girar, a forma como ele ia girar. Ele já criou isso na mente dele. Quando ele caía na água, era automático. Ele ativava esse filme ali. O resultado foram várias medalhas em uma Olimpíada. Por isso é tão importante a gente criar esse hábito de imaginar, de visualizar e de, acima de tudo, comemorar durante a nossa imagem. Mas de nada adianta se eu não reprogramar a forma como eu me alimento emocionalmente. E isso vai trazer sim para o nosso corpo reações. Toda doença é a manifestação ou de uma cobrança por uma mudança da forma como eu sinto ou uma reação adversa por eu ter mudado a forma como eu sinto. Se eu tenho uma cobrança excessiva, eu vou desenvolver pressão alta. Se eu tenho cobrança excessiva ou ansiedade, eu vou desenvolver essa pressão alta. Se eu tenho dificuldades em lidar com pessoas, chefias, pessoas que representam superioridade ou um cargo de liderança acima do meu, eu posso ter tendência à calvície se eu tiver essa dificuldade. Mas isso é por quê? Porque o meu corpo está reagindo a algo que não faz sentido fazer parte da minha vida. Se eu tenho muitos resfriados, se eu tenho crise de garganta, o resfriado é o quê? É o reflexo da falta de atenção e cuidado comigo. Eu priorizo os outros e eu me ocupo com tudo que é externo a mim, mas eu não tiro um momento para mim. Eu não me olho, eu não me acolho. E aí eu começo a ter um monte de resfriados. Por quê? Porque o meu corpo pede para eu olhar para mim, para eu fazer uma pausa, para eu me cuidar, para eu me priorizar. A garganta é quando você guarda aquilo que você sente desejo de falar e não fala. E quando você às vezes fala
quebrando esse ciclo do silêncio, a garganta também pode doer. Porque o seu corpo ele está viciado na condição de não falar. Porque o seu corpo está viciado na condição de controle. Porque o seu corpo está viciado nas emoções que o medo está ativando em você. E é por isso que você adoece. É por isso que você retrocede. Porque o medo, ele comanda as suas emoções. E quando ele comanda as suas emoções, ele comanda as suas reações, os seus comportamentos. Você quer prosperar? Você quer crescer? Reprograme os seus hábitos, começando na forma como você sente. Começando na forma como você reage a cada sentimento. Começando na forma como você se percebe como ser. É a sua essência, é a sua identidade. Quando você abafa ela, quando você aprisiona ela, não interessa o tanto de conhecimento que você vai acumular. Você não ativa o teu propósito. E se você não ativa o seu propósito, você pode até se encher de dinheiro, mas vai faltar alguma coisa na tua vida. Você não vai se sentir verdadeiramente próspero. Você não vai ter essa vitalidade que você tanto merece e deseja. Você vai ter um vazio. E quando a gente tem vazio, como eu costumo ouvir muito aqui em casa, o meu esposo fala assim, mente vazia é a oficina do diabo. Se eu tenho vazios na minha existência, vazios dentro do meu ser, dentro da forma como eu vivo, eu tenho um espaço ali para habitar um inimigo que eu, de verdade, não quero que ele esteja ali. E como é que a gente preenche esses vazios? Revelando e se permitindo a sua identidade e ativando a frequência da alegria e do amor. Por que Jesus não se incomodou em sofrer? Porque ele decidiu que ele iria amar incondicionalmente. Ele iria amar toda a jornada dele. Ele iria amar todas as pessoas que passaram por ele. E nenhum sofrimento foi páreo para combater esse amor, essa frequência. Por quê? Porque não importa o desafio que a gente esteja passando. Se eu me sinto amada, se eu me amo, independente de condição, independente de julgamento, independente de culpa, nada vai me abalar. Eu posso ficar triste. Eu posso sentir uma necessidade de acolhimento. E tá tudo bem. Mas o amor sempre vai dar espaço para isso. Vai ser o amor que vai te acolher. Vai ser o amor que vai te neutralizar a tristeza, a insegurança, a culpa. Por quê? Porque quando ele pede pra gente, ame uns aos outros, como você ama a ti mesmo. Como Deus te ama, você deve te amar. É uma corrente. Eu me encho de amor porque eu reconheço que eu sou amada. E eu me amo. E aí eu consigo espalhar esse amor para fora. Eu já falei isso para vocês várias vezes. E uma vez espalhando esse amor, eu neutralizo qualquer oportunidade
de receber aquilo que eu não quero receber. Porque eu não vou ter caixinhas vazias. E se todas as minhas caixinhas estão cheias, o que eu estou tendo? Prosperidade. Eu estou tendo edificação. E conforme as minhas caixinhas vão enchendo, elas vão transbordando. E espalhando mais ainda essas prosperidades. Mais ainda esse fluxo de positividade. Vou repetir. A forma como é a minha frequência está se revelando na forma como eu ajo, como eu sinto, como eu percebo, como eu ativo os meus sentidos durante a minha vida, durante a minha jornada, durante a minha rotina. E a forma como eu estou absorvendo, a forma como eu estou recebendo e ativando esses sentidos, elas vão se manifestar no nível de prosperidade que eu tenho. Não é simples, mas não é difícil de resolver. Eu preciso de um ambiente que me fortaleça e que me permita, que me faça acreditar, que me lembre que é possível. Eu preciso treinar a minha força de vontade. Se eu tenho dificuldade em acordar cedo e eu sei que eu preciso acordar cedo, eu vou fazer de um tudo para eu me manter nessa frequência. Eu vou manter o foco. Eu vou ativar. Tá caindo, né? Eu vou ativar uma coisinha que é um alarme e botar bem longe. E em cima ali, ó, junto com esse alarme, eu vou botar já a minha roupinha, eu vou já deixar tudo ali esquematizado para quando eu pegar, eu falar assim, eu já sei o porquê que eu tô me levantando essa hora. Eu já sei o que eu quero buscar. Por que é importante a gente fazer quadros dos sonhos, a gente ter os nossos sonhos e ficar relembrando, fazer afirmações, para a gente não esquecer da nossa recompensa? Para estar o tempo todo alimentando com os gatilhos mentais o nosso subconsciente para lembrar dessas recompensas e fortalecer, treinar minha força de vontade. Para ativar o meu imaginário e a partir da minha cocriação eu buscar o crescimento, a edificação. Não tem mistério com a prosperidade. O que tem é uma sabotagem da minha mente para restaurar a economia de energia que ela já estruturou. É muito louco você parar para pensar que a sua mente fala assim: ai, para quê que você quer mudar essa forma que você está sentindo, essa reação aí, menina? Não faz isso não. Isso vai dar trabalho. Ai, vai dar trabalho. A gente veio aqui para poder viver como um aposentado, inútil, sem agir? Não. A gente veio para executar, para gastar energia, para se movimentar. Senão a gente seria estátua. Então, perdão a palavra, foda-se se vai dar trabalho. Tudo é energia. O trabalho é o quê? É energia, é fruto da energia. Prosperar dá trabalho. Não prosperar dá também trabalho. E dá um trabalho pior, que é um trabalho que traz insatisfação.
E insatisfação, a frequência quântica cai e você adoece. Se você quer viver bem, se você quer viver livre, você deve elevar a frequência. Eu não sei se vocês sabem, mas o passarinho é assim, ó. Ele tem uma bolsa de ar dentro dele, ele tem um osso que enche de ar. Não sei se bem um osso, uma cartilagem, enfim, ele tem uma parte ali da anatomia dele que se enche de ar e permite que ele fique leve para levantar voo. A gente não tem, mas a gente tem uma coisa chamada quântica. E inteligência, que aí a gente cria avião, a gente cria parapente, a gente cria... como é que é, gente? Paraquedas. A gente dá um jeito, helicóptero. A gente dá um jeito para poder simular um voo. A gente não tem asa. Mas a gente é capaz de elevar a nossa frequência ao ponto da gente se sentir leve, como pássaros e livres, fora da gaiola. Entenderam? Estão sentindo aí esse novo olhar sobre as coisas? Eu agora vou fazer 2 minutos de pausa. O que eu quero que vocês, o que eu vou pedir para vocês fazerem nesses 2 minutos? Pega um copo d'água. Se vocês não têm um copo d'água, quem é do Pips vai fazer um Pips. Vai e procura um espaço assim, aonde vocês tenham a possibilidade de apoiar o telefone ou o computador para vocês ouvirem. A gente vai fazer uma conexão, uma meditação diferente hoje. E vocês se coloquem num lugar que vocês tenham como abrir os braços, como levantar as pernas, se movimentar, tá? Se tá sentadinho, encolhidinho no sofá, coisa e tal, vai para a sala, vai para um ambiente mais aberto, tá? Não precisa ir para o sereno. É só armar um espaço que vocês consigam fazer esse movimento aqui, ó. Abrir e fechar os braços, baixar e levantar, de forma que vocês não fiquem presos a segurar o telefone ou o notebook e qualquer outra coisa que vai impedir vocês de fazer essa meditação. A gente não vai fazer uma meditação parada, tá? Também não vou botar vocês para poder pular, dançar e coisa do tipo. Pelo menos não é a minha ideia a princípio, tá? Mas busque também esse lugar seja reservado, para que ninguém interrompa o momento, tá? Então eu vou dar 2 minutinhos, é o tempo de vocês pegarem uma água, fazer o pips, quem quiser fazer o pips, tá? Igual aqui eu. E a gente vai iniciar essa meditação. Conforme vocês forem retornando, eu vou perguntar para vocês se eles levantam a mãozinha aí, porque aí eu consigo captar que estão todas aí e a gente dá o início e não deixar ninguém para trás, tá bom? Vou dar uma pausa na gravação. E agora eu vou pedir para vocês ficarem numa posição assim. Sentar no chão mesmo, quem conseguir. Quem não conseguir, abraçar as pernas, tá? Quem conseguir, ficar de joelhos com o corpo flexionado. Assim, ó. Vou ter que fazer isso no banco, gente. Desejem boa sorte para eu não cair. Ó, assim. Esse movimento aqui. Como se vocês estivessem fechadinhos, tá? Essa é a posição inicial. Não consegue ficar assim? Fica na posição de cócoras, abraçando as pernas, tá? Da forma como vocês conseguirem. E eu vou pedir para que vocês, nesse momento,
Se coloquem nessa posição, deixa o copinho de água de vocês perto. Se coloquem nessa posição. E se permitam entrar na frequência da música. Tá? Respira profundamente. Inspirando pelo nariz. Soltando pela boca. E sentindo o seu corpo relaxar nessa posição. E dentro dessa frequência pacificada, eu te convido a se imaginar como uma semente. Debaixo da terra mesmo. É um pouco sufocante. É incômodo. Mas você começa a sentir que a vida está pulsando dentro de você. Que você está ali absorvendo o fluxo da vida. Comece a sentir nos seus pés o fluxo de sangue. Como se fosse a vida. A sua vitalidade se aflorando a partir dos seus pés. Subindo pela sua perna. Alcançando o seu joelho. Sua coxa. Seu quadril. E subindo por toda a sua coluna. E ao atingir a base da sua cabeça, é como se estivesse ativando uma luz. É como se estivesse ativando uma frequência. E você começa a sentir uma necessidade de crescer, de romper essa terra e subir, em desbravar essa superfície. E eu te convido nesse momento a se levantar aos poucos, devagar, como se a sua semente tivesse desabrochando. Como se você saísse de dentro da barriga da sua mãe e começasse a percorrer toda a tua infância, adolescência e florescer. Sinta o fluxo da vida subir. Sinta a energia que essa terra te proporciona. E rompendo, atingindo a superfície, você começa a sentir o exterior. Sentir a luz do sol. Sentir a brisa. Perceber os sons.
Você sente o toque, o cheiro, a temperatura. Você vê a vida. Tudo e todas as coisas. O som se misturando. E você vai desabrochando cada vez mais. Você começa nesse momento a sentir o poder e o desejo de formar uma linda copa, uma árvore muito grande. E cada vez mais, conforme essa árvore cresce, conforme você cresce, você sente mais a vida. Você percebe mais o mundo. E começa a dar flores. Elas não precisam ser iguais. Cada flor se fortalece e se transforma em lindos, suculentos e maravilhosos frutos. Distribua esses frutos. E quanto mais fruto é distribuído, mais vida você sente. Sinta como se o vento estivesse te balançando, te bailando. E se você quiser, baile junto com ele. Tome posse dessa vitalidade. Tome posse desse movimento. Tome posse desse crescimento. Relaxe. Se liberta do julgamento e se permita movimentar. E se permita dançar. Relaxar. Deixe fluir essa frequência. Deixe fluir a vida. Sinta ela pulsar. Observe essa árvore crescendo e ultrapassando as nuvens. Observe ela indo além. Visualize você indo além. Além do que te disseram.
além do que você acredita, além do medo, além do julgamento. Visualize você livre, aberta a viver o extraordinário, aberta a receber toda a frequência de abundância, sabedoria e prosperidade. Visualize tomada de uma luz dourada, banhada por uma fonte dourada. Visualize toda dourada. Você é a fonte de luz. Você é a fonte de abundância. Eleve sua cabeça para o céu e declare: está tudo bem e eu me permito receber toda a liberdade, toda a abundância, toda a alegria, todo o amor. Eu me abro para o mundo e ativo a árvore da vida que habita em mim. Eu ativo a fonte infinita de vida que há em mim. E eu me permito viver o novo cada dia. Eu me permito receber tudo de belo, tudo de lindo, tudo de vida e alegria e amor do universo. Eu me abro para receber a grandiosidade de ativar o meu propósito. Eu me abro para a grandiosidade do meu movimento. E eu recebo toda a força, toda a fé, toda a transformação que esse propósito traz para minha vida. Eu recebo todos os presentes de Deus e eu honro cada um deles. Eu agradeço pelo meu respirar, pelo meu sentir, pelo meu fluir. E entrego todos os frutos desses presentes, todos os frutos dessa ativação e dessa transformação.
Respire profundamente. Dá play no filme do teu chamado. Dá play no filme do teu. Respire profundamente. Agradeça por tudo que você já recebeu, por tudo que você está recebendo, por tudo que você irá receber. E aos poucos, volte o aqui e o agora. E recupere o seu agora. E vai se reencontrando com esse agora. Abre os olhos. Pega sua água e beba ela aos poucos. Se reencontrando com a sua mente. Sinta que nada mais é o mesmo. Se vocês estão em pé ainda, eu acredito. Sentem-se, bebam sua água devagarzinho. Sinta ainda essa energia. Observe como vocês estão. Eu vou encerrar a gravação. É o momento final. E quando eu encerrar a gravação, a gente começa a conversar, tá? E aí eu quero ouvir um pouquinho de cada uma. Como é que vocês estão se sentindo? Como que foi esse momento para vocês? E como é que estava antes e como é que está agora? Enfim, quero saber como é que vocês estão. Quero saber como é que foi.